Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre algumas características que você pode levantar de forma antecipada a fim de preservar a sua relação. Como é que você diferencia uma briga mais séria daquelas que você tem no cotidiano e que pode neutralizar em tempo hábil, quase que em tempo real, para evitar que você tenha dissabores, né? E uma crise de fato se instaure. Quais são esses diferenciais? Bom, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é a questão da frequência. Veja bem, existem conflitos, divergências que são naturais. Existe uma expectativa de que isso aconteça porque somos seres humanos, você tem direitos também de discordar, e aí com o tempo e o enfrentamento que você normalmente tem, o outro também vai tendo pistas se a sua raiva passou, se você já elaborou. Não é mais ou menos assim? Porque às vezes, apesar do desconforto, é um casal que consegue não ir dormir brigado, sentar à mesa e fazer a refeição, continuar as atividades que envolvem os filhos quando eles existem, ok? Mas a questão da frequência é o primeiro ponto que chama atenção, porque dentro dessas brigas do cotidiano, existe uma estatística que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas qual é a frequência que você costuma brigar com o seu parceiro quando as coisas estão bem? Vale a pena pensar nisso, né? Porque quando uma crise se instaura, é natural que a frequência, o espaçamento dessas discussões fiquem cada vez menores. Faz sentido isso para você? Então, se você tá brigando demais, já provavelmente não é uma questão de tentativa de se fazer compreendido ou compreendida. Não é uma discussão que acontece ali de forma quase que natural. Então, essa frequência é um indicativo importante de uma crise que pode estar se instaurando aí na sua casa, tá? Em segundo lugar, eu trouxe aqui uma outra característica que é o tema recorrente. Porque uma coisa é você ter um conflito pontual. Imagina que você tá no carro com o seu parceiro, com a sua parceira, e acontece uma briga de trânsito que acaba ficando maior, e mesmo que você já tenha resolvido com o outro condutor, você pode levar essa discussão à frente e as coisas vão para um outro nível. Ainda assim, isso é pontual, não dependeu de uma situação anterior, é algo que depois que passa o calor da emoção ou da raiva, né? Normalmente vocês conseguem voltar pelo menos ao estágio anterior da discussão e as coisas vão se acertando, novamente, cada um com o seu enfrentamento, não é? Mas quando um tema específico ele acontece de forma recorrente, ele é preocupante. Então, aquela mensagem no WhatsApp que você apagou para que eu não visse, né? Aquele dia que você não conseguiu se explicar por que chegou mais tarde e a gente tinha um compromisso, aquele dia que você considera que ela pisou no tomate, sabe? Assuntos mal resolvidos são demandas que se tornam recorrentes e o desgaste disso tudo é muito grande. Porque com frequência, tem sempre uma das partes que vai dizer: poxa, mas isso não foi resolvido? Você está trazendo de novo, você está lançando no meu rosto, está jogando na minha cara, né? Eu quis falar bonito, mas é o famoso jogar na cara, né? Então, assim, temas recorrentes, eles são preocupantes. E aí você começa a somar essas características, aí você percebe que o quão próximo essa crise pode estar realmente instaurada ou não. Quer dizer, você já vem de um conflito, de uma frequência que diminuiu, então cada dia que passa, assim, dia sim e dia também, vocês acabam brigando. E aí os temas começam a ficar recorrentes. E aí um terceiro ponto que eu acho interessante falar nessa sequência, nessa levada, é a magnitude. São os prejuízos que essas brigas recorrentes e frequentes acontecem. Então, aquele cara que trabalhava de boa porque tinha uma discussão com a esposa, mas isso não afetava o trabalho, talvez ele não consiga nem produzir, talvez ela nem vá. Ela falte, ela pega um atestado, ela desmarca, é algo que afeta a produtividade, a renda, as emoções desse casal, que gera uma ferida que fica exposta ali. Pode afetar
questões do cotidiano, como a qualidade do sono, o apetite, uma perda significativa de peso ou um aumento significativo de peso de forma abrupta, né? Então, todas essas coisas sugerem que essa crise pode ser diferente, maior e mais grave do que as habituais, porque a magnitude de como você está digerindo tudo isso não é positivo, tá indigesto, tá ruim, né? É uma pessoa que vai ter suas características alteradas e isso provavelmente também vai ser notado. Os amigos mais próximos, os parentes mais próximos, no trabalho, até popularmente a gente tem um dito famoso, grosseiro, mas que funciona para esse exemplo que eu vou dar aqui. Ih, aquela lá, a mulher dele dormiu de calcinha. Não é isso? Então, sugere-se que um casal que esteja em sinergia é um casal que chega no trabalho no outro dia disposto, relaxado, dando indícios que pode ter havido uma noite prazerosa, amistosa, quente, de amor e de prazer, de comunhão, de cumplicidade, de intimidade, porque quando o oposto acontece, de alguma maneira também é perceptível, não é? Que mais? As especificidades. O que é isso? Como homens e mulheres enfrentam essa crise, que pode ficar mais grave, de uma forma ligada estritamente ao gênero. Normalmente, um homem que vai levar uma crise comum para algo de outro nível é quando ele sente que o respeito foi embora. É quando ele deixa de acreditar que algo ainda possa ser feito ou dito para recuperar a reputação que ele tinha. Então, assim, você tá dizendo que eu sou mentiroso, você não acredita em mim, e provavelmente se esse homem estiver sendo honesto com ele mesmo e com a esposa, vai para um lugar de mágoa mesmo, né? E aí a crise está instaurada. Mas há também homens que, mesmo em situação de mentira, sustentam para projetar no outro uma culpa. Isso também merece um outro vídeo, mas vamos deixar por aí. E normalmente as mulheres, elas vão para um outro lugar de crise propriamente dita quando elas deixam de acreditar que o amor esteja presente. Quando elas são associadas a intransigentes, inflexíveis, chatas, insistentes. Provavelmente essa mulher ainda acredita, ela ainda quer, ela sabe que pode ser algo, olha, ela pode não saber o que, mas ela ainda acredita que tem como. A gente vai se acertar. Eu tenho interesse em me acertar. Mas quando a esperança vai embora, acaba ocupando, vagando, melhor dizendo, um lugar justamente dessa mágoa que por vezes impede o casal de resolver um conflito que inicialmente começou pequeno, como eu disse, e que toma uma proporção maior. É claro que a gente poderia falar sobre várias outras características, mas o vídeo acaba ficando muito extenso. Acho que essas são características que são não as únicas, mas talvez as principais e as primeiras que você pode observar e com certeza vai sair na frente de qualquer outro casal que não tenha essas informações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e peço que você marque um amigo que precisa desse conteúdo, compartilha, me ajude a fazer com que essa informação chegue a outros casais também. Não retém. É coisa boa, é filé, tá chegando pra você? Você compartilha, tá bom? Eu me despeço aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E se você estiver em crise, eu espero que você possa sair de uma forma assertiva e rápida para que isso não fique ainda maior, tá? Tem muita coisa boa esperando os casais que têm inteligência emocional, tem muita coisa bacana e eu espero de coração que vocês vivam tudo isso. E depois me conta, tá bom? Tchau, tchau!